Hoje a gente presta uma homenagem aqui a um dos pensadores, olha, mais importantes do nosso tempo, o filósofo alemão Jürgen Habermas. Sabe aquela sensação, aquela pressão por metas, por rankings, aquela burocracia que parece que sufoca o aprendizado no dia a dia? Pois é, Habermas, ele nos deu as palavras exatas para a gente entender e para resistir a isso. Então, olhar para o legado dele não é, sabe, só um exercício acadêmico, não. É muito mais. É buscar ferramenta de verdade para transformar a nossa realidade na sala de aula. E, para Habermas, tudo começava aqui. A razão não era uma coisa trancada em livros de filosofia, de jeito nenhum. Essa frase era o ponto de partida dele. Ele dedicou a vida a entender a razão como algo vivo, sabe? Algo que pulsa na nossa linguagem e principalmente na nossa capacidade de construir pontes, de construir entendimento uns com os outros, através da conversa. Agora se liga nesse paradoxo. Uma pesquisa sobre trabalhos acadêmicos aqui no Brasil mostrou uma coisa bem curiosa. A grande maioria que estuda a relação entre Habermas e educação é formada por filósofos. A gente que está na pedagogia aparece numa parcela bem menor. Aí fica aquela pergunta, né? Pergunta que não quer calar. Como pode um pensador com tanto a dizer sobre a essência da escola ser assim um tesouro tão pouco explorado por quem está ali de fato no chão da escola? Bom, para tentar desvendar esse mistério, nosso papo vai seguir uma jornada em 6 partes. A gente vai entender por que Habermas é tão crucial hoje, mergulhar nos conceitos-chave que ele nos deu, diagnosticar como é que essa lógica do sistema invade a escola e, o mais importante, descobrir qual o antídoto que ele propõe. Tudo pronto? Vamos nessa! A resposta, na verdade, é bem simples. Habermas nos dá um vocabulário para lutar. É isso. Ele oferece uma linguagem poderosa para a gente conseguir nomear as pressões que a educação sofre hoje em dia, sabe? Da obsessão por testes padronizados até a falta de tempo para o diálogo. Ele nos ajuda a diagnosticar o problema e, principalmente, a defender o valor daquilo que é insubstituível, a conexão humana no processo de aprender. E para fazer esse diagnóstico, ele nos apresenta 2 conceitos que são centrais. Ele via a sociedade moderna dividida em 2 grandes esferas, com lógicas totalmente opostas, o que ele chamou de mundo da vida e mundo sistema. Entender essa divisão é a chave para a gente compreender os conflitos que a gente vive na escola todos os dias. Pensa assim, de um lado, a gente tem o mundo da vida. Imagina ele como o tecido invisível das nossas vidas. As conversas na hora do almoço, as tradições, a cultura. É o espaço onde a gente busca se entender através do diálogo. Do outro lado, tem o mundo sistema, que é formado pelo Estado e pelo mercado. E aqui, a lógica é outra, completamente diferente. Não se busca o entendimento, se busca a eficiência, o controle. É o mundo dos resultados, movido por dinheiro e poder. E na escola, essa tensão é o nosso pão de cada dia, né? O mundo da vida é o chão da sala de aula, é o diálogo, a colaboração entre os colegas, a formação dos laços que constroem a socialização. Já o mundo sistema? Esse é a lógica que vem de cima, das secretarias. As metas de desempenho, os rankings que geram competição, a burocracia que sufoca e aquela pressão por um produtivismo que nem sempre significa aprendizado de verdade. O problema, segundo Habermas, não é que esses 2 mundos existam. O problema começa quando um invade o espaço do outro. E ele deu um nome bem forte para isso: a colonização do mundo da vida. Pensa na palavra colonização mesmo. É uma lógica que não pertence àquele lugar, mas que chega e impõe as suas regras. Isso acontece quando a linguagem da planilha, da eficiência, do controle começa a ditar como devem ser as nossas relações, que deveriam ser baseadas na confiança e no diálogo. É exatamente o momento em que o humano é submetido ao instrumental. E os sinais dessa colonização na escola, vamos combinar, são bem familiares, né? A obsessão por notas e rankings, currículos engessados só para atender avaliações externas, a competição no lugar da colaboração, tudo isso são sintomas claros de um mundo da vida escolar que está sendo invadido pela lógica do sistema. Mas olha, Habermas não era um pensador do apocalipse, não. Ele era, na verdade, um otimista da razão. E se o veneno é a invasão da lógica do sistema, ele nos mostrou exatamente onde encontrar o antídoto, naquilo que é mais próprio do mundo da vida, na força da comunicação genuína, no diálogo que busca o entendimento. E ele chamou isso de ação comunicativa. Para a gente entender a ação comunicativa, primeiro a gente precisa diferenciar como usamos a nossa razão. Existe a razão instrumental, que é a razão do sistema. O único foco dela é o sucesso, a eficiência. Ela pergunta como para atingir um objetivo. E tem a razão comunicativa, a do mundo da vida, que foca no entendimento. Ela não pergunta como, ela pergunta por quê. Ela não quer só o resultado, ela busca o consenso através dos melhores argumentos. Então, resumindo,
A ação instrumental é quando a gente age sobre os outros, tratando as pessoas como meios para atingir um fim. É uma relação vertical, de comando, sabe? Já a ação comunicativa é completamente diferente. É agir com os outros. É uma relação horizontal, onde todo mundo é um sujeito capaz de argumentar e de chegar a um acordo. Essa é a base da solidariedade e, em última instância, da própria democracia. E é bem aqui que, pra gente, educadoras e educadores brasileiros, uma luz se acende. Porque essa crítica do Habermas à ação instrumental na educação, ela ecoa, de um jeito perfeito, a crítica do nosso Paulo Freire à educação bancária, né? No fundo, os dois estão se levantando contra o mesmo problema. Um modelo que trata o estudante como um objeto, um recipiente a ser preenchido, e não como um sujeito que participa, que fala, que constrói o próprio aprendizado. Ok, a teoria é poderosa, a gente já entendeu, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente leva essa ideia da ação comunicativa para a realidade, que a gente sabe que é barulhenta e complexa, da sala de aula? Como transformar essa filosofia em prática pedagógica? Bom, Habermas não deixou um manual de instruções, mas a teoria dele ilumina o caminho. Construir uma pedagogia do diálogo passa por alguns pilares bem claros. Primeiro, criar um ambiente onde a escuta é tão importante quanto a fala. Depois, ensinar a arte de argumentar com base em razões, e não em achismos. Valorizar o processo de questionamento, a dúvida que move o conhecimento. E, acima de tudo, buscar formar sujeitos com competência comunicativa, prontos para participar do diálogo coletivo. Olhando por essa lente, a nossa grande missão como educadores e educadoras se torna ainda mais clara, né? É garantir que cada estudante saia da escola não apenas com respostas prontas, mas com a capacidade de formular as próprias perguntas, de defender as suas ideias com argumentos e de construir conhecimento junto com os outros. E isso tudo nos leva ao grande legado dele. Habermas sempre defendeu a modernidade como um projeto inacabado. E a educação, claro, é parte central, fundamental desse projeto. Porque, no fim das contas, a nossa luta diária por mais diálogo, por mais argumentação na escola, não é só uma escolha pedagógica, é uma atitude profundamente política. É lutar para que a escola seja um espaço público de reflexão, um verdadeiro laboratório de cidadania. Em essência, é defender a própria democracia, todos os dias, ali, dentro da nossa sala de aula. O legado de Habermas não está parado nos livros, está na ação. Por isso, a pergunta final fica para a reflexão de cada um de nós. No nosso fazer diário, em cada aula, em cada interação, como é que a gente pode, como educadores, fortalecer o diálogo, o entendimento e a humanidade do mundo da vida escolar? O projeto continua.